Olá, pessoal. Bom, hoje eu tô fazendo, as minhas obrigações diárias. E aí lembra que eu contei pra vocês que eu ia falar um pouco dos personagens, das personalidades que eu encontrei no Aikido, já que eu fiquei 5 anos no Aikido e tive um convívio grande, né? Eu queria fazer um apontamento, né? Acho que não precisa ser não precisa ser um psicólogo, né, para perceber que o perfil, né, do Aikidoka, e isso eu observei nesses 5 anos em que eu estive com eles, convivendo dia a dia, né, eles são bem problemáticos, tá? Tanto as mulheres quanto os homens, em geral, são bem problemáticos. O Aikidoka, ele é bem problemático, ele é carente, né, bem carente, eu percebi. Eles são bem carentes, são inseguros. Isso é um traço unânime, tanto em mulher quanto em homens. São conservadores aparentemente, mas por baixo dos panos eles não são exatamente o que eles parecem. Eles constroem uma persona muito forte do bonzinho, do correto, do justo. Porque isso tem a ver, né, com a filosofia do Aikido. Eles são espertos o suficiente. Eles não estudam a arte a fundo e não se melhoram de fato, tá? Mas eles são bem espertos, né? Eles entendem que a arte, né, traz uma filosofia de ser bom, né? Ser uma pessoa boa, fazer o bem, né? Então eles constroem uma persona muito forte que não condiz com o que eles são, tá? Eu não encontrei nenhum Aikidoka, homem ou mulher, que fossem pessoas boas, tá? Realmente eu não encontrei. Tanto é que eu falo, eu não indico o Aikido para as mulheres, tá? Eu não indicaria. A arte eu indico, mas eu não indicaria. Eu não indicaria, tá? Porque assim, eu não encontrei nenhum dojo bom, nenhum sensei bom e nem pessoas legais no Aikido, porque como é que eu vou? Eu não posso ser mentirosa, né? Eu não indicaria mesmo, né? Se eu for falar do Aikido, eu vou fazer uma separação, tá? Uma separação. Aikido, arte marcial, e Aikido, o que eu vejo no Aikido, o que eu vi, o que eu vivi, tá? Então, em um dos dojos, impressionante, tem uma coisa interessante, que é o seguinte: os senseis, eles constroem uma persona muito forte. Eles são altamente hipócritas, os senseis de Aikido. Os 4 senseis de Aikido que eu tive são hipócritas, eram hipócritas, falsos. E eu conheci eles a fundo, tá? Posso dizer, eles não eram nada daquilo. Tanto é que eu entrei em conflito. No primeiro abuso, o primeiro movimento que eles tiveram de extrapolar o poder deles, eu cortei eles e saí do dojo, tá? Os 3, eu não aceitei o abuso que os alunos aceitam. Tá? Os alunos aceitam, porque é o seguinte: o perfil do Aikidoka, ele é um perfil submisso, né? O Aikidoka, ele geralmente é um praticante, ele é submisso, e ele deve ser assim na vida, né? Na vida ele deve ser assim. Ou ele é autoritário ou ele é submisso, tá? Mas o Aikidoka, ele é inseguro. Você pode ver, eu via todo mundo assim embaixo da asa do sensei. O sensei sabe tudo, ele é perfeito, né? No Aikido, se você falar mal de um sensei, a pessoa pode até te matar. Eu falo, tá? Eu falo porque... eu falo, né? O que tem que ser falado, eu falo. Eu não gosto de senseis de Aikido, tá? Eu não gosto. Eu tolero os senseis de Aikido. Eu nunca gostei deles porque eu já via isso, essa hipocrisia, tá? Até naquele sensei com o qual eu convivi um pouco mais, que me dava carona e tal, ele é hipócrita, ele é bem hipócrita, né? Inclusive ele me deu muito tempo aula e foi muito, pra mim, foi muito chocante, né? Perceber a postura dele, tá? Pra mim foi mais chocante até, né? Foi bem decepcionante, né? Mas faz parte, né? Depois faz parte do processo, né? Juntando tudo, né? Tudo que eu vivi no Aikido não poderia ser diferente, tá? A postura deles é essa mesmo. Aliás, ontem eu discuti com mais um sensei de Aikido porque realmente a minha paciência se esgotou. Não tô mais no Aikido. Eu não tenho vontade de voltar pro Aikido
Porque os senseis que eu tive são tão bons que eles fizeram eu odiar uma arte que eu amava, tá? Pra vocês verem como o sensei pode ser nefasto, inclusive. Eu sou um exemplo de como como os senseis podem ser nefastos para a arte, tá? Eu sempre gostei muito da arte, sempre fui apaixonada pela arte, mas eu deixei de gostar da arte por causa dos 4 senseis que eu encontrei, que foram realmente uma decepção total. Então eu vou falar um pouco do perfil de um dos senseis que eu tive. Eu vou falar de vários, tá? Mas eu vou falar de um. É o sensei que se faz de sonso, mas é o oportunista. Eu tive um dos senseis que eu tive, ele era altamente oportunista. Ele viu o aluno pelo cifrão do que o aluno poderia representar para ele, tá? Fiquei muito tempo com esse sensei, eu nunca gostei dele, tá? É o japonês, eu nunca gostei dele, tá? Eu não gostava dele, eu tentei, eu tinha uma visão até, eu achava até que ele era uma pessoa bacana. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que ele não era. Ele encobria um queridinho dele lá, que inclusive, né, tava sempre com carrão, sempre falando que tinha isso e aquilo. Então assim, no dojo você percebia que ele tinha um tratamento diferenciado, mas isso muito sutil e muito sutil. Eu percebia porque eu percebo, né? Eu tenho um conhecimento em psicologia, né? Então eu percebo. Era muito sutil e muito disfarçado, tá? Porque ele criou uma persona muito forte. Esse sensei, ele é extremamente estratégico, falso, hipócrita. Ele acho que é um dos piores, né? É um dos piores que eu tive. Todos os 4 são hipócritas, mas esse era o pior. Ele não tinha afeição, ele nunca teve afeição por ninguém, né? Na verdade, o grau de relacionamento dele com as pessoas era pelo grau de dinheiro que a pessoa tinha, ou poder, ou status, ou o que a pessoa poderia render para ele em termos de oportunismo financeiro, tá? Então ele protegia uma pessoa, né? Então eu me lembro, ele tinha um protegido lá. Inclusive esse protegido fazia tudo para ele lá, porque era uma relação né? De dar e troca, tá? Então ele era protegido, ele também fazia algumas coisas pro tal sensei, então era uma relação doentia entre esses dois, tá? Doentia, não era normal. Tanto é que esse protegido dele é aluno, tá? Tô falando de aluno. Ele agrediu pessoas, ameaçou pessoas. Eu fiquei sabendo depois porque eu não ficava sabendo. Eu nunca me relacionei com as pessoas do dojo, tá? Eu nunca quis, né? Ter um relacionamento com eles porque eu achava que eu nunca quis, tá? E isso foi muito bom pra mim. Eu ia lá, treinava e eu não me relacionava com as pessoas. Mas eu ficava sabendo, as pessoas vinham me falar porque o dojo é um antro, né? De pessoas fofoqueiras e pessoas maldosas. Então assim, um espalha pro outro, eles aumentam. Quando eles querem que você brigue, eles te insuflam, né? Então eles te insuflam. Então eles vão começar a falar coisas que sabem que você vai se irritar para você comprar briga e depois eles saem fora, entendeu? É assim que funciona, né? É uma coisa horrível, horrível. O ambiente de dojo é um ambiente horrível, tá? Não deveria ser, porque dojo significa templo sagrado, mas tá bem longe de ser isso, né? Aqui no Ocidente, pelo menos, eu acho que no Oriente também, né? Porque os relacionamentos humanos, né? As pessoas são mal resolvidas e elas trazem isso, né? Pro dojo. Então eu me lembro que um dia eu tava indo pro treino com dessas pessoas falsas, né? Que se diziam minhas amigas. Ele se dizia meu amigo, mas ele nunca foi meu amigo, né? Ele puxava o saco do sensei, esse cara. E esse cara que eu achava que era meu amigo, né? Eu tinha até um relacionamento com ele de amizade. Eu achava, né? Depois eu descobri que não era, né? Até me ameaçou na rua já. Esse cara, eu tava indo com esse cara pro treino e esse cara virou pra mim e falou: Priscila, você sabe o que aconteceu? Eu falei: não sei, eu não tava sabendo porque eu não me envolvia, né? Eu nunca me envolvi com o pessoal de dojo, tá? Eu nunca quis, eu sempre quis me preservar porque eu sei, né? Que tinha esses relacionamentos. E esse cara era altamente inseguro, ele é bem inseguro mesmo, apesar de ser grandão, fortão e tal, e carente, né? Então praticamente ele ficava mendigando o carinho do sensei, né? O sensei dando corte nele, porque o sensei é oportunista. E o sensei, ele na verdade, ele vai
ele tem um relacionamento, né? De acordo com o grau financeiro, né? Representativo da pessoa, tá? Então esse é o sensei que se faz de sonso, mas é oportunista, tá? Seria isso. E aí ele pegou e me contou: ó, Priscila, aconteceu uma coisa horrível, teve uma agressão, né? Tal pessoa que é o queridinho, né? O sensei agrediu um outro colega nosso lá, né? Um colega também que não... Eu não confio em ninguém em dojo, né? Eu não confio em ninguém no Aikido. Eu não me dou bem com Aikidokas e nem Aikidokas. E assim, se um sensei falar pra mim que o dojo dele não é machista, eu sei que é, tá? Ontem um falou pra mim: ai não, minhas alunas não são machistas. Aí eu perguntei pra ele o seguinte: suas alunas já falaram se tem machismo no Aikido? Não, porque aqui não tem. Mentira, né? Mentira. É óbvio que uma aluna não vai falar pro seu sensei que lá tem machismo, né? É uma questão de... Até porque eles sabem, né? As mulheres são bem oprimidas no Aikido, tá? Se você falar coisas, você é perseguida, como aconteceu comigo nos 3, eu falo mesmo. Eu não tenho vontade de voltar para o Aikido, porque assim, os senseis que eu tive, eles fizeram um favor de destruir. Eles me mostraram realmente que não existe Aikido em dojos, né? Porque se você vai a 3, 5 anos de escolas diferentes, desculpa, né? Mas eu acho que não vai mudar muita coisa, né? Se você for num quarto, num quinto, então... vontade eu não tenho de voltar para o Aikido, tá? Eu não tenho realmente, perdi, né? A vontade de praticar Aikido. Pra ser sincera, eu gosto muito de arte marcial, tenho que ficar me segurando, porque realmente a dinâmica das artes marciais, porque eu tô falando do Aikido, é uma coisa que aparece em todas as artes, tá? Tô falando do Aikido porque foi que eu vi, fiquei 5 anos lá, né? Então, e aí esse cara veio me falar: então, porque tal pessoa agrediu, se eu tivesse lá eu tinha feito isso, aquilo. Imagina, eu não tinha feito nada, porque é o seguinte, quem acobertava e quem alimentava tudo isso era o sensei, né? O sensei que se fazia de sonso, ele criou uma persona. Esse sensei, o oportunista, ele é um personagem muito comum em dojos de artes marciais, tá? É aquele sensei que se faz de amigo de todos, é aquele que faz de conta que não vê nada. Ele é o que se faz de sonso, né? É aquele que é legal, tá? Legal, tudo bem, todo mundo é livre, faça o que quiser, desde que siga a minha lei, tá? Então, na verdade, ele faz isso, ele passa essa ideia, mas ele não é assim, tá? Ele é extremamente ditador e tal, e repressor, ele é repressor, né? Porque ele controla as pessoas de uma maneira sutil, que você não sabe, mas ele está te controlando. Ele sabe tudo o que acontece no dojo e ele controla as pessoas, inclusive a vida das pessoas fora do dojo, tá? Que foi quando eu saí do dojo dele, quando ele fez uma ameaça, né, ao meu trabalho, que ele me ameaçou, né, que censurar o meu trabalho fora do Aikido. Aí eu falei pra ele: ó, o seguinte, senseis dão aula de Aikido, tá? Senseis não se intrometem em vida pessoal de praticante. E aí ele virou pra mim e falou: então tá, siga o seu caminho, eu segui. Eu não ia ficar lá e eu não ia me submeter a ele de jeito nenhum, né? Porque se ele é um cara que não conseguiu, ele não é um cara justo, né? Porque o que seria justo? Se um cara agride outro, ele tinha que ter tomado atitude. Ele nunca tomou atitude nenhuma. Inclusive o outro tá lá, o outro agressor tá lá no dojo dele. Fora que ele já tem o histórico, os dois têm o histórico de ameaçar pessoas, tá? Então, ele nunca tomou atitude nenhuma, e isso sim ele teria que tinha que tomar atitude. Agora, tomar atitude comigo, entendeu? Fora do dojo, né? Falando coisas que ele não sabe, não tem como provar. Então, para vocês verem como ele é uma liderança desonesta e antiética, né? Então, foi pior. E esse sensei, ele é considerado um sensei legal, né? No Aikido, todo mundo gosta dele e tal, mas ele é falso, né? Outra pessoa me falou mal dele, tá? Uma outra pessoa que ficou lá, uma moça, inclusive ficou lá muitos anos, se formou faixa preta, falou pra mim que é horrível lá. E quando eu tava entrando, ela falou coisas horríveis de lá. Então eu não sou a primeira, né? Outras pessoas já falaram mal do dojo dele e dele. E é verdade o que ela falou, é pior até do que o que ela falou, né? Então, você vai ver que no Aikido as pessoas
criam, né, personas muito fortes e para condizer, né, para condizer com a arte, mas assim, você vai ver que é muito falso, né? Isso não é verdade, não é uma realidade, né? Então é isso, gente. Então eu falei hoje do sensei que se faz de sonso, mas é o oportunista. Ele é altamente oportunista, tá? O grau de afeição e de proteção dele tem como base o que a pessoa pode render financeiramente para ele. E assim, e tem como base também o status da pessoa, né? Se a pessoa é rica ou não. Então tem toda uma relação. Então ele não é justo, né? Ele não é um cara justo. É dois pesos, é uma medida e dois pesos, tá? Então para cada um é uma lei, né? É isso.